Então, primeiro, em relação à família, eles não necessariamente lidam muito bem. Em que sentido? Estou falando agora pela minha família, né? Depois ela pode ir por causa da família dela, mas em parte eu também posso falar um pouco sobre isso. No caso da minha família, existe determinado, assim, certo nível de antagonismo até as próprias ideias da conscienciologia. Então, especialmente as ideias da infecciologia. Por quê? Nós estamos falando de otimização, ou seja, processo de antimaternidade em prol da GESCOM, há processo do não casamento em prol da afetividade madura, processos de não seguir o fluxo cultural que muitas vezes a família mais impõe, né, que a família está presa a essa questão mesológica. Então, existe uma dificuldade da família, no caso da minha família, entender isso, porque eu estou indo direto contra os valores deles. Como muitas famílias, toda a família não, mas muitas famílias, e o caso da minha principalmente, existe todo um processo de clã, de grupo, muito forte, muito arraigado. Então, existe uma demanda assim, não, vocês precisam casar, vocês precisam ter filhos, vocês precisam dar continuidade ao clã, ao nome da família. E quando a gente fala de INVEX, a gente está indo completamente contra isso tudo. Você está entendendo? Não é uma coisa muito simples. Agora, no que isso influencia? Isso influencia no seguinte sentido, nos dá mais força, e conforme nos dá mais força, no sentido de, não, precisamos ficar mais coerentes, o nosso nível de coerência atual, ele tornou a relação com a minha família muito melhor. Em que sentido? Eu vou assim, não, eu quero que eles tenham filho, eu quero que eles tenham isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, estão vendo assim, poxa, eles estão amadurecendo, eles estão melhorando, estão sendo hoje consciências muito mais racionais, muito mais maduras do que nós esperaríamos pelo processo cultural. Então, uma coisa interessante é que isso ajuda a quebrar cada vez mais essas ideias pré-concebidas da cultura. Então, eu acho que, nesse ponto, o exemplarismo ele ajuda muito até você trazer um nível maior de amadurecimento à família. Não sei se a Flora quer comentar do caso da família dela. Mas... não. A minha família ela é muito tranquila. Meus pais não eram casados de um papel, eram juntados, né? Na época sofreram muito preconceito com relação a isso. Mas, assim, o que mais a gente realmente tem dificuldade é com a família do Ricardo por conta dos valores, né? Por exemplo, nesse caso, a ideia também, né, que o Ricardo passou, e também pela nossa experiência, é que não há perfeição no duplismo infecciológico. A gente rala muito para manter essa condição. No início, a gente foi morar junto com 6 meses de namoro, né? Eu estava recém-formada, a gente tinha uma renda de dinheiro pouca, a gente foi alugar um apartamento, acabamos alugando próximo ao meu pai, que deu toda a sustentabilidade, assim, mas em termos de, digamos, não financeira, nada financeiro. Então, a gente estabeleceu também cláusulas dentro do nosso código. Não vamos deixar a família nos ajudar. Se a gente tomou essa decisão, a gente vai bancar, nem que a gente alugue um quarto, mas a gente vai bancar por nós mesmos. E isso gerou muito conflito, principalmente na família dele, porque porque eles viram que eles não tinham poder em cima da gente. Então, assim, era a nossa decisão, todo mundo falou, mas é muito rápido, você só tem 6 meses de namoro, essa conscienciologia, alguma coisa desse tipo. Sempre tem. Como assim? Então, assim, é como se fosse algo, isso afetou muito eles. E no caso, quando... Então, tá. Então, a gente vai apoiar, vocês vão morar junto. Vocês querem uma casa? Vocês querem alguma coisa? Vocês querem um sofá, uma televisão? A gente não precisa de nada. E realmente, desde a primeira semana que a gente começou a namorar, a gente começou a comprar um garfo, uma faca, porque a gente já sabia que a gente ia morar junto. Então, a gente fizemos, a gente abriu o nosso armário na casa dos pais, era cheio de coisa de casa, mas que a gente, aos poucos, R$1 que a gente juntava, a gente ia lá, comprava uma faca, a gente comprava uma tesoura, ia comprando. Só e objetos de corte, hein? Não, não. Então tá, nosso primeiro item. Nosso primeiro item foi um item decorativo para casa. Perigoso isso aí. Tá? Não, foi um travesseiro. Foi um travesseiro que a gente comprou. É que eu penso em coisa de comida. Não briga não, hein, cara? Mas... Só para você ter uma ideia, né? O que acontece? Nós tínhamos... Na verdade, com 2 meses, nós decidimos morar juntos. Né? Então, com 2, 3 meses, mais ou menos, de namoro, nós falamos assim, precisamos chancelar isso. Aí começamos a comprar uma coisa ou outra, mas o que nós compramos? Compramos uma cama. Onde é que eu vou colocar uma cama? Eu negociei com a loja, falei assim, você guarda, eles falaram, podemos guardar por 6 meses,
na cama, mas depois você tem que levar para algum lugar. Não tem problema. É o meu deadline. Mas firmou isso entre a gente, depois... Então, isso, assim, né? Isso mostra a questão da construção que foi do processo da dupla, né? Então, assim, o que a gente tira de lição? Foi difícil? Foi, porque a gente não teve... A gente fez isso de caso pensado para evitar interferências externas no nosso relacionamento. Então, mas isso assim, por exemplo, a família dele tiveram histórias engraçadas, que a mãe dele me ligava, né? Flora, você precisa de alguma coisa da cozinha, de quarto, o que você precisa? Não, minha sogra, está tudo certo, está tudo bem, a gente já está com tudo comprado. Aí, de repente, ela, então vou visitar vocês. Ela aparecia com sacos de chá de panela que ela promoveu no trabalho dela, sem ter falado pra gente. E de coisas que a gente já tinha. Então, assim... Isso gera muito conflito dos próprios valores. Então, a gente teve com muita calma. Às vezes, assim, olha, então vamos aceitar uma persiana, para também não causar uma coisa muito rígida, sabe? Só para constar, tem 2 pontos. Assim. Primeiro, a gente não está falando o seguinte, nunca aceitem de ajuda da família. Não é isso. Cada um tem que analisar o contexto familiar. No meu contexto, existe muito essa condição de cobrança, de... Agora que eu dei, você me deve. É algo que não é falado de forma explícita, mas está ali. Velado. Está implícito, exatamente, está velado. Então, no nosso caso, foi uma estratégia para que nós alcançássemos um nível de autoridade moral e até para evitar essa intrusão familiar. Agora, começou a gerar um problema. As pessoas começaram a reclamar, falaram assim, vocês não querem que a gente ajude vocês querem se livrar da gente. Aí vem toda a dramatização. Começa a etapa da vitimologia. Vem o teatro junto. Aí chegou um certo ponto que nós falamos assim, ok, vamos lá, Flora. O que nós já compramos e não compramos? Já compramos o essencial? Já temos aquilo que nos garante a independência? O que tem de supérfluo que nós podemos pedir, que nós podemos deixar eles darem? E foi com base nisso, falar, então pode dar isso daqui, pode dar aquilo lá, mas apenas para diminuir o nível de conflito, porque também a gente não pode sair chutando as paredes, né? Não é assim que funciona. Acho que outro ponto interessante, isso é muito importante, cada caso é um caso. A gente analisou como estratégia no nosso caso, mas tem casais que tiveram o apoio dos pais, tem uma relação ótima com isso, de inversores, e a gente fala assim, nossa, que bom que no nosso caso a gente teve que ralar muito para... E também, assim, por exemplo, casos, né, de aconteceram na família, de convidar, né, o Ricardo para ser padrinho, ter testemunha no casamento, ali no cartório, né, e a gente tem que se posicionar, falar, olha, a gente não concorda com o casamento no papel e tudo, então isso também gerou um estresse. Então é sempre uma quebra de paradigmas mesmo, o nosso posicionamento com relação aos convites, às colocações, mas hoje isso é muito melhor trabalhado, a gente tem uma relação ótima, mas o inversor, eu acho que vale a pena ficar atento o casal a respeito Eu acho que é muito importante dentro do que vocês estão trazendo, né, em relação à questão de receber, né? Às vezes, a melhor assistência é receber assistência. Exatamente. Quer dizer, você vai estar fazendo assistência para o assistente, naquele momento de permitir receber, né? Mas, às vezes, como você falou, se aquilo é considerado como uma moeda de troca, quer dizer, depois eles vão querer ficar em cima ou cobrar determinadas posturas, aí realmente tem que cortar. Então, cada caso tem que ter isso. Tem que ver o bom tom. Agora, eu vejo assim, as pessoas, principalmente o inversor, às vezes ele tem muita dificuldade em lidar com a família e saber, vamos dizer assim, estabelecer o limite. Aonde ele tem que ir contra, criticar, meter o pau, aonde que ele tem que ficar só na dele, mas não participar, e às vezes aonde ele tem que participar, mesmo que intimamente ele não seja a favor daquilo. Então, isso daí é um aspecto interessante. Por exemplo, vocês falaram a questão do padrinho, né, de ser padrinho e tal, tem que avaliar realmente. Eu fui convidado para ser padrinho do meu sobrinho, e era um valor muito forte dentro da minha família. Estudei isso, refleti bastante, conversei com algumas pessoas, e cheguei à conclusão que o melhor era ser padrinho. Dentro da igreja, fui lá, não rezei, mas estava lá de todo de branco, estava lá um extraterrestre dentro daquilo, torcendo para o meu sobrinho vomitar na hora do negócio, que ele quase que vomitou, né? Mas estava lá no sentido de era importante para eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A mesma coisa é a religião. Eu não posso chegar numa reunião de família, gente, isso não é nada, não adianta, é tudo verdade, a gente tem que considerar verpom. Não. Às vezes,
alguém na família, às vezes ela ir para um centro espírita é melhor do que ela não fazer nada. Exatamente. Né? Porque ela está ali fazendo assistência. Então, esse jogo de cintura na relação com os familiares, para o inversor, e aí somado uma dupla de inversores, isso é muito importante. Né? É muito sério. Às vezes, numa reunião de família, por Natal, alguém vai lá rezar. Você não tem que rezar, mas você tem que respeitar. Você não vai, não, para tudo, não vamos fazer isso não. Não dá, né? Então, é um radicalismo que, às vezes, o jovem ele acaba exacerbando. Né? Esse parágrafo aqui que ele colocou na argumentologia, desconstrução, mostra bem isso, né, que você está comentando. E outra coisa que eu percebo também no que vocês comentaram do posicionamento inversológico é de vocês estarem fazendo ali a execução e ao mesmo tempo junto da preparação, né, de não esperar estar tudo pronto e já estar executando e já assumindo essa postura mais madura, né? Bem interessante.